O milionário cai duro ao ver que a mendiga era irmã do governador. O burburinho era ensurdecedor. Paraty, aquele paraíso, fervia com o Congresso Internacional de Biologia Marinha. Mas para Ana Carolina, o sol que brilhava lá fora era pura ironia. O clima entre ela e Ricardo Albuquerque, o marido, estava mais congelante que iceberg. E não era por causa do ar-condicionado. Ana estava arrasada. Tinha descoberto a bomba. O bonitão do Ricardo, o defensor dos oceanos, financiava a caça ilegal de baleias. Aquilo era sujo demais, nojento. E justo hoje, ela tinha que subir naquele palco e falar sobre como a poluição sonora estava ferrando com as baleias. Que hipocrisia! Não, telão, as imagens das baleias feridas davam um nó na garganta. A plateia aplaudiu, mas Ana só conseguia pensar nas mentiras do Ricardo, no dinheiro sujo, no estrago que ele estava fazendo. No camarim, lá estava ele, com aquele sorriso de comercial de pasta de dente. Parabéns, meu amor! Arrasou! Ana não aguentou. Jogou tudo na cara dele. As provas, os documentos, tudo. Ricardo virou o bicho. Negou, gritou, acusou Ana de inveja. A briga começou a atrair gente. Até que, do nada, um cara se apresentou como policial federal. Mandado de prisão por crimes ambientais. Ricardo tentou fugir, mas a polícia o agarrou. Ana sentiu um misto de alívio e culpa. Mas antes de ser levado, Ricardo a encarou com um olhar que dava calafrio. Você não sabe com quem está se metendo, Aninha. Isso não vai ficar assim. E tem mais gente envolvida, gente bem perto de você. Alguém que você nunca ia desconfiar. Quem seria essa pessoa? Que segredos Ricardo escondia? Ana sentiu um arrepio na espinha. A verdade era muito mais perigosa do que ela imaginava. Era tipo novela das 9, cheia de reviravoltas sinistras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você não sabe com quem está se metendo, Aninha. Isso não vai ficar assim. E tem mais gente envolvida. Gente bem perto de você. Alguém que você nunca ia desconfiar. Ana sentiu um arrepio na espinha. Quem seria? A secretária do Ricardo? Aquela sonsa? O advogado dele? Sempre. Tão solícito? Não fazia sentido. Olhou ao redor a confusão generalizada, flashes das câmeras, os gritos da imprensa. Que pesadelo! De repente, no meio do caos, avistou Dona Lourdes, uma senhora que vendia artesanato na praça principal de Paraty. Uma figura simples, com um sorriso acolhedor, sempre tão gentil com ela. Dona Lourdes sorriu de volta e acenou. Impossível. Dona Lourdes não teria nada a ver com isso. Era como acusar a Madre Teresa de Calcutá de roubar pirulitos. Mas aquele olhar do Ricardo, a frase enigmática. A polícia já o levava algemado, esbravejando impropérios. Ana sentiu as pernas bambearem e procurou um lugar para sentar. Precisava de um café, um abraço, qualquer. Coisa que a tirasse daquele buraco negro. Foi quando viu o carro preto se aproximando. Vidros fumê, cara de filme de máfia. De dentro saiu um homem elegante, terno impecável, óculos escuros. Ignorou a imprensa, os policiais, tudo. Caminhou direto na direção dela. Ana Carolina? Perguntou, a voz grave, mas educada. Ela assentiu, sem conseguir dizer uma palavra. Preciso falar com você. É sobre sua mãe. Mãe? Mas a mãe dela tinha morrido quando ela era criança. Que história era essa? O homem sorriu.
um sorriso frio, que não chegava aos olhos. Digamos que sua mãe não é exatamente quem você pensa que é. E então ele apontou para Dona Lourdes, a artesã sorridente, com suas cestinhas de palha e seus colares de sementes. Dona Lourdes, a vendedora da praça, era a mãe dela? O mundo girou. Ana sentiu o estômago embrulhar. Não podia ser verdade. Era como se alguém tivesse resetado toda a sua vida, embaralhado as peças e jogado tudo pro alto. O homem continuou a voz baixa, quase um sussurro. Sua mãe, digamos, teve uma vida agitada, muitos inimigos poderosos, e Ricardo Albuquerque, ele era apenas um peão no jogo dela. Ana não entendia nada. Como assim? A doce Dona Lourdes, envolvida em tramas, inimigos, jogos de poder? Era inacreditável. Dona Lourdes, vendo a cena, começou a chorar. Abriu o caminho entre a multidão e correu na direção de Ana, os braços abertos. Minha filha, ela gritou, a voz embargada. Me perdoa, eu ia te contar, eu juro, mas eu tinha medo, muito medo. Ana não sabia o que fazer. Correr, gritar, desmaiar. Olhou para o homem de terno, para Dona Lourdes, para os repórteres que filmavam tudo com avidez. Sua vida tinha virado um circo dos horrores. Então o homem de terno disse a frase que a paralisou de vez. Se prepare, Ana Carolina, porque a bomba que está prestes a explodir vai destruir tudo o que você conhece. E sua mãe, Dona Lourdes, ela é muito mais perigosa do que você imagina. Ele fez uma pausa dramática e completou. Ela é a verdadeira governadora. Se prepare, Ana Carolina, porque a bomba que está prestes a explodir vai destruir tudo o que você conhece. E sua mãe, Dona Lourdes, ela é muito mais perigosa do que você imagina. Ele fez uma pausa dramática e completou. Ela é a verdadeira governadora. Governadora? Que palhaçada era aquela? A cabeça de Ana dava voltas. Governadora de onde? De qual país de bananas ele tinha tirado aquilo? Olhou para Dona Lourdes, que continuava a chorar, desesperada. Parecia uma criança perdida. Impossível. Simplesmente impossível. O homem de terno suspirou. Eu sei que é difícil de acreditar, Ana Carolina, mas sua mãe, ela nunca foi uma simples artesã. Ela sempre esteve no poder, nos bastidores. O governador atual, digamos que ele é apenas um fantoche. De repente, um estrondo, um tiro. Todo mundo se jogou no chão. Gritos, correria, pânico total. Ana sentiu um baque surdo no peito. Olhou para baixo. Uma mancha vermelha se espalhava pela sua blusa branca. Ana, minha filha! Dona Lourdes gritou, tentando chegar perto dela, mas os seguranças a impediram. O homem de terno sacou uma arma e começou a atirar para o alto. Protejam a governadora. Levem-na daqui. Governadora? Tiro? Sangue? Ana sentiu o corpo formigar. Estava morrendo? Ali, no meio da praça de Paraty? Por quê? Antes de desmaiar, ela ouviu a voz de Dona Lourdes, desesperada. Não, Ana. Eu te imploro. Não morra. Eu preciso te contar a verdade. Eu sou a sua irmã gêmea. Irmã gêmea? A última coisa que Ana viu foi o rosto de Dona Lourdes, transformado em uma máscara de terror e culpa, enquanto era arrastada para dentro do carro preto, que sumiu em meio à confusão. E então, a escuridão. Ana acordou em um quarto de hospital, com a cabeça latejando. Olhou ao redor. Tudo branco, frio, impessoal. Uma enfermeira se aproximou, sorrindo. Que bom que você acordou, querida. Você teve muita sorte. A bala passou de raspão. Sorte? Ana não se sentia nem pouco sortuda. Sentia-se confusa, traída, perdida. Onde está minha mãe? Perguntou, a voz fraca. A enfermeira fez uma careta. Sua mãe? Querida, seus pais morreram quando você era criança, lembra? Não, não era verdade. Dona Lourdes, a governadora, irmã gêmea,
Tudo passava pela sua cabeça como um filme de terror. De repente, a porta do quarto se abriu e o homem de terno entrou, com a mesma expressão fria de antes. Que bom que você está bem, Ana Carolina. Precisamos conversar. E rápido. Ele se aproximou da cama e sussurrou no ouvido dela. Sua mãe fugiu, e ela levou um segredo com ela. Um segredo que pode destruir o Brasil. E você? Você é a única que pode impedi-la. E então, ele revelou a bomba. Dona Lourdes, ou melhor, a governadora Lourdes, estava planejando um golpe de Estado. E Ana Carolina, sem saber, era a peça-chave para impedir que ela destruísse o país. Mas por que Ana? Qual era o seu papel nisso tudo? E qual segredo a governadora havia levado? A verdade, Ana sabia, era muito mais perigosa do que ela jamais poderia imaginar. E sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Sua mãe fugiu, e ela levou um segredo com ela. Um segredo que pode destruir o Brasil. E você é a única que pode impedi-la. E então ele revelou a bomba. Dona Lourdes, ou melhor, a governadora Lourdes, estava planejando um golpe de Estado. E Ana Carolina, sem saber, era a peça-chave para impedir que ela destruísse o país. Mas por que Ana? Qual era o seu papel nisso tudo? E qual segredo a governadora havia levado? A verdade, Ana sabia, era muito mais perigosa do que ela jamais poderia imaginar. E sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Golpe de Estado? Eu? Peça-chave? Que loucura é essa? Ana perguntou, a voz saindo rouca. A cabeça girava, misturando o susto do tiro com as revelações bombásticas. O cara de terno que ela descobriu se chamar Agnaldo da Polícia Federal. Respirou fundo. Dona Lourdes, a governadora, como você preferir, não é flor que se cheire. Ela construiu o império nas sombras, com gente graúda envolvida. E o golpe, bem, é a cartada final dela para não perder o poder. Ana não conseguia processar tudo. Parecia cena de filme do 007, só que com ela no papel principal e sem a menor ideia de como agir. Mas por que eu? Por que eu sou importante nisso? Ela insistiu, sentindo um frio na espinha. Agnaldo hesitou por um segundo. Por quê? Porque você é a prova viva de um passado que ela quer enterrar. Você é a chave. Para desmascará-la. De repente, a porta do quarto se abriu de novo. Era a enfermeira com uma bandeja de remédios. Agnaldo fez um sinal para ela sair, mas já era tarde demais. A enfermeira paralisou, os olhos arregalados. A bandeja espatifou no chão com um estrondo. Não, não pode ser, ela murmurou, o rosto empalidecendo. Agnaldo sacou a arma, rápido como um raio. Quem é você? O que sabe? A enfermeira cambaleou para trás, tremendo da cabeça aos pés. Eu sou a Maria. Maria Helena. Eu trabalhei com a Lourdes, antes dela virar governadora. Agnaldo a agarrou pelo braço. O que você sabe sobre a Ana Carolina? Fala, Maria Helena. Começou a chorar, o corpo todo sacudindo. Eu sei que a Ana Carolina não é quem ela pensa que é. A verdadeira Ana Carolina morreu. A verdadeira Ana Carolina morreu no dia em que nasceu. Você é uma impostora, uma substituta. O silêncio invadiu o quarto. Lana sentiu o chão sumir sob seus pés. Unha impostora? Ela? A bala, a governadora, o golpe. Tudo fazia menos sentido ainda. Agnaldo soltou Maria Helena chocado. Virou-se para Ana, os olhos fixos nela. É verdade isso? Você sabia? Ana negou com a cabeça desesperada. Não, eu não sei de nada. Eu sempre fui a Ana Carolina. Mas no fundo, uma dúvida cruel começou a roer sua mente. As mentiras, os segredos, o medo no olhar de Dona Lourdes. Será que tudo o que ela acreditava ser era uma grande farsa? De repente, Maria Helena gritou. Ela tá vindo! A Lourdes está vindo para cá! Ela vai matar todo mundo! E antes que alguém pudesse reagir, a porta se escancarou e Dona Lourdes, vestida com um terno preto e um olhar de puro terror, invadiu o quarto.
com uma arma na mão. Eu sinto muito, minha filha. Ou devo dizer, impostora? Ela gritou, a voz carregada de dor e loucura. Mas eu não posso deixar você destruir o meu plano. Eu não posso deixar a verdade vir à tona. E então, Dona Lourdes apontou a arma não para Ana, mas para Aguinaldo. E antes de puxar o gatilho, ela gritou uma frase que congelou o sangue de Ana. Eu te amo, filha, mas o Brasil precisa de mim. E você é o maior erro da minha vida. Adeus, papai. Eu te amo, filha, mas o Brasil precisa de mim. E você é o maior erro da minha vida. Adeus, papai. Aquelas palavras ecoaram como trovões no quarto. Papai? A governadora Lourdes chamando Aguinaldo de papai? Que pesadelo era aquele? Antes que Aguinaldo pudesse reagir, Lourdes apertou o gatilho. Um estampido seco e Aguinaldo caiu no chão. A camisa branca tingida de vermelho. Maria Helena gritou e se encolheu num canto, apavorada. Ana estava paralisada. Não conseguia gritar, não conseguia se mover. Só conseguia olhar para Aguinaldo, agonizando no chão, e para Lourdes, com a arma fumegando na mão. Eu sinto muito, Aguinaldo, meu filho, mas você sabia demais. Lourdes murmurou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amei tanto, mas o poder é mais forte. Lourdes se virou para Ana, o olhar agora frio e calculista. Você não entende, querida, ou impostora, ou seja lá o que você for. Eu não estou fazendo isso por mim. Estou fazendo pelo Brasil. Esse país precisa de uma mão forte. Uma líder que não tenha medo de tomar decisões difíceis. Ana tentou falar, mas a voz não saía. Estava tudo tão confuso, tão surreal. Aguinaldo era filho de Lourdes? Lourdes era governadora por trás do governador? E ela, Ana, era uma impostora? De repente, a porta do quarto se abriu de novo. Mas dessa vez, não era a polícia, nem a enfermeira. Era um homem alto, forte, com um sorriso sarcástico no rosto. Parabéns, mamãe. Missão cumprida. Ele disse, com uma voz que dava calafrios. Eu cuido da impostora. Você tem um país para governar. Lourdes assentiu com um olhar de alívio. Obrigada, meu filho. Eu confio em você. E então, Lourdes saiu do quarto, deixando Ana à mercê daquele homem desconhecido. O homem se aproximou de Ana com um olhar predatório. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui, não é? Você é só uma peça insignificante no nosso jogo. Mas não se preocupe. Eu vou te explicar tudo. Ele se abaixou e sussurrou no ouvido de Ana. Eu sou o verdadeiro governador. E você é a minha nova diversão. Ana sentiu um arrepio na espinha. Quem era aquele cara? O que ele queria com ela? E o que Lourdes estava planejando? De repente, o homem agarrou Ana pelo braço e a puxou para fora da cama. Vamos, temos muito o que conversar. E você vai me contar tudo o que sabe. Ana tentou resistir, mas ele era muito mais forte. Ele a arrastou para fora do quarto, ignorando os gritos de Maria Helena, que continuava encolhida no canto. Enquanto era arrastada pelos corredores do hospital, Ana viu algo que a fez parar de lutar. No final do corredor, ela viu um espelho. E no reflexo, ela viu o rosto de Lourdes. Não, não era Lourdes. Era ela mesma. Mas não era o rosto que ela conhecia. Era um rosto mais velho, mais cruel, mais experiente. O homem a puxou de novo, impaciente. Vamos, não temos tempo para isso. Mas Ana não conseguia se mover. Estava em choque. Quem era ela? E o que estava acontecendo? De repente, uma imagem invadiu sua mente. Uma imagem de um laboratório, de cientistas com jalecos brancos, de tubos de ensaio e máquinas estranhas. Uma imagem de clonagem. Ela era um clone de Lourdes. E naquele momento tudo fez sentido. O medo de Lourdes, o segredo que ela tanto queria proteger, o golpe de Estado, tudo era para garantir que a verdadeira Lourdes, a Lourdes original, continuasse no poder. Mas por que cloná-la? Qual é o propósito daquele clone?
O homem a puxou para fora do hospital, para um carro preto que a esperava. Entra, a mamãe tá te esperando. Ana entrou no carro, o coração batendo forte. Ela sabia que estava entrando em uma armadilha. Mas ela também sabia que precisava descobrir a verdade. E a verdade, ela sentia, era muito mais assustadora do que ela jamais poderia imaginar. O carro arrancou em alta velocidade, deixando para trás o hospital, a enfermeira Maria Helena e o corpo de Aguinaldo, levando Ana para um destino incerto, um destino onde a verdade e a mentira se misturavam em um turbilhão de poder. Traição e loucura, e onde ela, um clone, era a peça-chave de um jogo muito mais perigoso do que ela jamais poderia ter previsto. Que papel ela jogaria? Uma arma ou uma ferramenta? O carro arrancou em alta velocidade, deixando para trás o hospital, a enfermeira Maria Helena e o corpo de Aguinaldo, levando Ana para um destino incerto, um destino onde a verdade e a mentira se misturavam em um turbilhão de poder, traição e loucura, e onde ela, um clone, era a peça-chave de um jogo muito mais perigoso do que ela jamais poderia ter previsto. Que papel ela jogaria? Uma arma ou uma ferramenta? A cabeça de Ana era um liquidificador de pensamentos. Clone? Governador assassina? Irmão que é o governador? Era mais loucura que filme do Tarantino. Ela tentava juntar as peças, mas parecia que alguém trocava as legendas o tempo todo. O cara dirigia que nem um louco, fazendo zigue-zague entre os carros. Ana olhou para ele. Bonitão, estilo galã de novela, mas com um olhar que dava medo. "Para onde você tá me levando?" ela perguntou, a voz tremendo. Ele riu, uma risada fria. "Relaxa, Barbie. A mamãe tá ansiosa para te conhecer de verdade." Conhecer de verdade? Que diabos isso significava? Ana sentiu um nó na garganta. Ela era só uma cópia, um experimento. Será que ela tinha alguma lembrança real? Ou tudo era implantado? O carro parou em frente a um casarão daqueles de novela das 8, sabe? Portão de ferro, jardim imenso, seguranças armados até os dentes. Parecia mais um quartel-general do que uma casa. O cara a puxou para fora do carro e a conduziu até a porta principal. Lá estava Lourdes, com um sorriso forçado no rosto. "Que bom que você chegou, querida. Precisamos conversar." Lourdes a levou para uma sala enorme, cheia de quadros e móveis antigos. Parecia um museu. Ana se sentou num sofá de veludo, tensa. "Eu sei que você deve estar confusa, assustada." Lourdes começou, a voz suave. "Mas eu vou te explicar tudo. Você precisa entender que eu fiz tudo isso por você. E pelo Brasil." Ana encarou, incrédula. "Por mim? Você matou o seu próprio filho e está planejando um golpe de Estado. Que tipo de por mim é esse?" Lourdes suspirou. "Aguinaldo, ele era um bom menino, mas estava atrapalhando os meus planos. Ele sabia demais. E quanto ao golpe, é necessário. Esse país precisa de uma líder forte. Alguém que não se deixe levar por sentimentalismos." Ana sentiu um ódio crescendo dentro dela. "E você acha que é essa pessoa? Uma assassina? Uma golpista?" Lourdes se levantou e começou a andar pela sala, nervosa. "Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu sacrifiquei tudo pelo bem maior. E você? Você é a chave para o meu sucesso." Ana franziu a testa. "Eu? O que é que você quer de mim?" Lourdes parou-na frente dela, o olhar fixo. "Eu preciso de você para me substituir. Eu não posso mais continuar nessa vida. É muito estresse, muita pressão. Eu quero me aposentar, viver em paz numa praia deserta." Ana arregalou os olhos. "Me substituir? Você quer que eu vire governadora?" Lourdes sorriu, um sorriso maquiavélico. "Exatamente. Você é perfeita para o papel. Você é jovem, inteligente e tem a minha genética. Ninguém vai desconfiar de nada." Ana se levantou, revoltada. "Você tá louca? Eu nunca faria isso. Eu não sou você." De repente, a porta da sala se abriu e o tal governador irmão entrou, com um sorriso no rosto. "Acho que temos um problema, mamãe," ele disse, olhando para Ana.
Parece que a nossa Conizinha não quer colaborar. Lourdes suspirou. Que pena. Eu realmente esperava que você fosse mais esperta. O governador se aproximou de Ana, com um olhar ameaçador. Você não tem escolha, querida. Ou você faz o que a gente manda, ou, bem, as coisas podem ficar bem feias para você. Ana sentiu um medo paralisante. Ela estava presa, cercada por lunáticos. O que ela podia fazer? De repente, uma lembrança invadiu sua mente. Uma lembrança de quando ela era criança, de um rosto familiar, de um abraço apertado. Uma lembrança de Aguinaldo. Você, ela disse, apontando para o governador. Você mentiu. Você não é o irmão da Lourdes. Você é o Aguinaldo. O governador paralisou, o rosto contorcido em raiva. Como você sabe disso? Ana sorriu, um sorriso triunfante. Aguinaldo lhe contou. Ele me disse que vocês dois trocaram de lugar quando eram crianças. Ele sempre quis ser governador. E você sempre foi um fantoche nas mãos da Lourdes. O governador avançou em direção a Ana furioso. Eu vou te matar, sua vadia. Mas antes que ele pudesse tocá-la, a porta da sala se abriu de novo. E dessa vez, não era nenhum capanga, nem a Lourdes. Era Aguinaldo. Ele estava vivo. Aguinaldo entrou na sala, cambaleando, mas com uma arma na mão. Ele apontou para o governador e gritou: Chega, Ricardo! A farsa acabou. Ricardo, o falso governador, paralisou, os olhos arregalados. Aguinaldo? Mas como? Aguinaldo sorriu, um sorriso triste. Eu usei um colete à prova de balas, Ricardo, e eu ouvi tudo o que você disse. Eu sempre soube que você era ambicioso, mas nunca imaginei que você seria capaz de trair a sua própria mãe. Lourdes gritou, desesperada. Aguinaldo, não faça isso! Ele é o seu irmão! Aguinaldo respirou fundo. Ele nunca foi meu irmão de verdade, Lourdes. E você nunca foi uma mãe de verdade. E então, Aguinaldo apertou o gatilho. Mas a bala não acertou Ricardo. A bala acertou Ana. Ela caiu no chão, sentindo uma dor lancinante no peito. Olhou para Aguinaldo com lágrimas nos olhos. Por quê? Ela sussurrou. Aguinaldo se aproximou dela, o rosto desesperado. Eu sinto muito, Ana. Eu não queria te machucar. Mas você sabe demais. E eu não posso deixar que a verdade venha à tona. Ana sentiu o corpo formigar. Ela estava morrendo. De novo. Mas antes de fechar os olhos, ela ouviu Aguinaldo dizer algo que a fez tremer da cabeça aos pés. Eu sinto muito, Ana. Mas você precisa saber. Você não é um clone da Lourdes. Você é a verdadeira Lourdes. A verdadeira Lourdes, o que significava? Quem ela era de verdade. E então, a escuridão. Aguinaldo. A verdadeira Lourdes? Que raios ele estava falando? A última coisa que Ana sentiu foi o chão gelado do hospital antes de apagar de vez. Acordei de novo. De novo num quarto branco, com cheiro de remédio. Mas dessa vez era diferente. Tinha flores, um ursinho de pelúcia gigante e uma TV enorme ligada na Globo. Parecia quarto de madame rica, não de doente terminal. Uma enfermeira gata, tipo capa de revista, entrou sorrindo. Que bom que acordou, querida. Teve muita sorte. A bala desviou de um órgão vital por milímetros. Sorte? Milímetros? Eu era a imã de bala perdida. Só podia. Onde eu tô? Perguntei, a voz rouca. Num hospital particular, querida. O melhor do Rio. Sua mãe providenciou tudo. Mãe? A Lourdes? Aquela psicopata? Cadê ela? Perguntei, já me preparando para pior. A enfermeira fez uma careta. Ela teve que viajar. Assuntos urgentes. Mas mandou avisar que volta logo. Viajar? Depois de quase me matar? Essa mulher era mais louca que o Batman. De repente, a TV chamou minha atenção. A manchete era: Governador Ricardo Albuquerque renuncia ao cargo após escândalo de corrupção. Na tela, a imagem do Ricardo, com cara de enterro, sendo levado pela Polícia Federal.
A legenda dizia: Aguinaldo Pereira assume o governo interinamente. Aguinaldo? Vivo? Governador? O mundo tinha virado de cabeça para baixo de vez. A porta do quarto se abriu e lhe entrou Agnaldo, de terno e gravata, com cara de quem comeu e não gostou. Precisamos conversar, Ana, ele disse, a voz séria. Me explica uma coisa, Agnaldo. Você tá vivo, é governador, e eu sou a verdadeira Lourdes. Que palhaçada é essa? Perguntei, já perdendo a paciência. Agnaldo suspirou e se sentou na beirada da cama. É complicado, Ana, mas vou tentar te explicar. Lourdes e eu, nós somos gêmeos, idênticos. Quando éramos crianças, nossos pais perceberam que Lourdes tinha uma ambição desmedida, uma sede de poder que assustava. Eles decidiram protegê-la e proteger o mundo dela. Proteger como? Perguntei curiosa. Eles trocaram a gente de lugar. Eu, um menino bonzinho, fui criado como governador, o herdeiro. Lourdes, a ambiciosa, foi escondida, criada longe dos holofotes. Mas a ambição dela era forte demais. Ela fugiu, construiu um império nas sombras e, você sabe o resto. Eu não sabia era nada. A minha vida era pior que novela mexicana. E eu? Onde eu entro nessa história? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Aguinaldo hesitou por um segundo. Você, Ana. Você é a verdadeira Lourdes. A Lourdes original, que fomos trocados. Nossos pais fizeram uma coisa terrível. Eles apagaram a sua memória. Eles queriam que você tivesse uma vida normal, longe da loucura da sua irmã. Apagaram a minha memória? Eu não. Lembrava de nada antes de Paraty. Mas por quê? Por que me clonar? Por que tudo isso? Perguntei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Agnaldo se aproximou de mim e segurou a minha mão. Você não foi clonada, Ana. Você é a Lourdes original. A Lourdes que todos temiam. A Lourdes que poderia ter destruído o mundo. De repente, o estrondo. A porta do quarto foi arrombada e Lourdes entrou, com uma arma na mão. Mentira! Ela gritou, a voz histérica. Ela é só uma cópia, uma aberração. Eu sou a verdadeira Lourdes. Agnaldo se levantou, protegendo-me com o corpo. Chega, Lourdes, a farsa acabou. Deixe a Ana em paz. Lourdes apontou a arma. Para mim, os olhos cheios de ódio. Eu vou te matar. Eu vou apagar você da existência. Você nunca deveria ter nascido. De repente, um tiro. Mas não foi a Lourdes quem atirou. Um homem surgiu atrás dela, com uma arma na mão. Um homem que eu conhecia muito bem. Um homem que eu amava. Ricardo Albuquerque. Eu sinto muito, Lourdes, ele disse, a voz fria. Mas você sabe demais, e eu não posso deixar você destruir os meus planos. Ricardo se aproximou de Lourdes e sussurrou algo no ouvido dela. E então, ele apertou o gatilho. Lourdes caiu no chão, morta. Ricardo se virou para mim, com um sorriso diabólico no rosto. Agora, Ana, ou melhor, Lourdes, chegou a hora de você assumir o seu lugar. Eu estava em choque. A Lourdes morta, o Ricardo vivo e do lado dele, a enfermeira gata, com um olhar cúmplice. Vocês estão juntos? Perguntei, sentindo o mundo girar. Ricardo riu. Sempre estivemos, querida. Lourdes era só uma peça no nosso jogo, e agora você é a nossa rainha. De repente, a enfermeira se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. Não confie em ninguém, Lourdes. Ricardo está mentindo. Ele não quer que você assuma o poder. Ele quer te controlar. E ele tem um plano para dominar o mundo. E então, ela me entregou um pequeno bilhete. Um bilhete com apenas uma frase escrita. Procure a Irmandade da Serpente. Irmandade da Serpente? Que diabos era isso? Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Ricardo me agarrou pelo braço e me arrastou para fora do quarto. Vamos, rainha. O mundo está esperando por você. Enquanto era arrastada para o carro, eu olhei para trás e vi a enfermeira me olhando.
com um olhar de pena e medo. Eu sabia que estava entrando numa armadilha, mas eu não tinha escolha. Eu precisava descobrir a verdade. Quem era Ricardo? O que era a Irmandade da Serpente? E quem era a verdadeira Lourdes? E o mais importante, eu conseguiria sobreviver. A tudo isso, saindo do hospital, Ricardo me jogou no carro como se eu fosse um saco de batatas. A enfermeira, antes tão simpática, me lançou um olhar de pavor. Aquele bilhete, Irmandade da Serpente, que piração era essa? Para onde a gente tá indo? Perguntei, tentando manter a calma. Ricardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Para o seu trono, rainha. O Brasil espera por você. O carro cortou a noite do rio em alta velocidade. Paisagens borradas, luzes neon. A cidade fervilhando enquanto a minha vida desmoronava. Chegamos a um aeroporto particular, daqueles que só gente rica conhece. Um jatinho esperava, imponente. Vamos, não temos tempo a perder. Ricardo me apressou. Dentro do jatinho, tudo era luxo e ostentação. Champanhe, sofás de couro, paredes revestidas em madeira nobre. Ricardo se sentou à minha frente, o olhar fixo em mim. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo, não é? Quem é a verdadeira Lourdes? Ele perguntou, com um sorriso enigmático. Eu estava me perguntando era como sair viva dali. Você é a chave para tudo, Gana, Lourdes. Você é herdeira de um império, de um legado que remonta a séculos. Uma sociedade secreta que controla os destinos do mundo. Ele continuou, a voz hipnótica. A Irmandade da Serpente. As palavras me atingiram como um soco. Aquele bilhete, a Irmandade, tudo se encaixava como um quebra-cabeça macabro. Mas o que vocês querem de mim? Por que me envolveram nisso? Perguntei, sentindo um medo paralisante. Ricardo se inclinou para perto de mim, o rosto quase colado ao meu. Nós precisamos de você, Lourdes. Você é a única que pode nos guiar. Você tem o sangue, a linhagem, a profecia. Profecia? Agora virou filme de terror medieval? De repente, o jatinho começou a tremer. Uma turbulência forte nos sacudiu, jogando-nos contra as paredes. Ricardo se desequilibrou e caiu no chão. O que está acontecendo? Gritei, agarrando-me ao assento. Ricardo se levantou, com dificuldade, o rosto pálido. Estamos sendo atacados. Atacados? Por quem? Por quê? Um estrondo ensurdecedor sacudiu o jatinho. Luzes se apagaram, alarmes soaram. Fogo começou a se espalhar pela cabine. Precisamos pular, Ricardo gritou, desesperado. Pegue o paraquedas. Paraquedas? A gente ia pular de um jatinho em chamas? Isso era insanidade pura. Ricardo abriu a porta do jatinho e o vento uivou gélido e implacável. A altura era vertiginosa. Lá embaixo, a escuridão. Pule, Ana! Pule agora! Ricardo gritou, empurrando-me em direção à porta. Hesitei por um segundo. Era a morte certa, mas ficar ali era pior. Respirei fundo, fechei os olhos e pulei. O ar gelado me chicoteou o rosto. A queda era livre, vertiginosa. Tentei acionar o paraquedas, mas nada. O mecanismo estava travado. Eu via. Morrer. Ali no meio do nada, caindo em direção à escuridão. De repente, uma luz. Um clarão intenso rasgou a noite. Olhei para cima e vi outro jatinho. Um jatinho que se aproximava em alta velocidade, atirando contra o nosso. Um ataque aéreo em plena luz do dia, ou melhor, da noite. Aquilo não era uma guerra, era uma carnificina. O jatinho atacante se aproximou mais, perigosamente perto. E então eu vi, na janela do jatinho, um rosto familiar. Um rosto que eu nunca esqueceria. Aguinaldo. Ele estava vivo, e ele estava atirando em nós. O mundo girou. Nada fazia sentido. Aguinaldo, o herói, o governador, o meu salvador, era o meu algoz? De repente, uma explosão. O jatinho em que eu estava, ou melhor, o que restava dele, explodiu em mil pedaços. Eu estava caindo.
caindo em direção à morte, e então a escuridão. Mas antes de apagar de vez, eu ouvi uma voz suave, melodiosa, familiar. Não se preocupe, Lourdes, eu estou aqui para te salvar. E então eu vi um rosto de mulher, um rosto que eu nunca tinha visto antes, um rosto idêntico ao meu. Eu sou você, ela disse com um sorriso sereno. E eu vou te mostrar a verdade. E então ela me puxou para cima, para dentro do jatinho, para dentro da guerra. Para dentro da Irmandade da Serpente. Não se preocupe, Lourdes. Eu estou aqui para te salvar. E então eu vi um rosto de mulher, um rosto que eu nunca tinha visto antes, um rosto idêntico ao meu. Eu sou você, ela disse, com um sorriso sereno, e eu vou te mostrar a verdade. E então ela me puxou para cima, para dentro do jatinho, para dentro da guerra, para dentro da Irmandade da Serpente. Dentro do jatinho, o caos, gente correndo, gritando, fogo para todo lado. A sósia me puxou por um corredor estreito, desviando de destroços e corpos caídos. Quem é você? O que está acontecendo? Consegui perguntar. A voz, embargada. Ela nem olhou para trás. Meu nome é Aurora, e eu sou a Lourdes que você deveria ser. Aquelas palavras me atingiram como um raio. A Lourdes que eu deveria ser? Que loucura era aquela? A Aurora me levou até uma sala no fundo do jatinho. Lá dentro, um homem de terno preto com um olhar frio e calculista esperava. Aurora, que bom que a encontrou. Precisamos partir, ele disse, sem demonstrar nenhuma emoção. Aurora assentiu e me empurrou para a frente. Ele é o mestre. Vai te explicar tudo. O mestre me encarou como se estivesse me analisando por dentro. Bem-vinda, Lourdes. A Irmandade te espera. Eu não queria saber de Irmandade. Nenhuma. Só queria entender o que estava acontecendo. Quem era eu? Quem eram aquelas pessoas? E por que Aguinaldo estava tentando me matar? De repente, um estrondo. O jatinho tremeu violentamente. O mestre me puxou para perto, protegendo-me do impacto. Estamos caindo! Ele gritou. Preparem-se! O jatinho despencou em direção ao chão. A Aurora me abraçou com os olhos fechados. O mestre apertou um botão em um painel e, de repente, tudo ficou escuro. Acordei em um lugar estranho. Uma caverna escura, iluminada por tochas. O ar era úmido e frio. A Aurora estava sentada ao meu lado, com um olhar preocupado. Onde estamos? Perguntei, a voz fraca. Em um lugar seguro, ela respondeu. Estamos a salvo, por enquanto. O mestre se aproximou com um sorriso sinistro. Bem-vinda ao coração da Irmandade, Lourdes. Aqui você finalmente descobrirá a verdade. Ele me levou para o centro da caverna, onde um altar de pedra esperava. Em cima do altar, um livro antigo, com a capa de couro adornada com uma serpente. Este livro contém a história da Irmandade. A sua história, o mestre disse, abrindo o livro. As páginas estavam escritas em uma língua antiga, que eu não conseguia entender. Mas, de repente, as palavras começaram a fazer sentido. Comecei a ler a história da minha vida. A história de Lourdes, a menina que nasceu com o dom de controlar as massas. A menina que foi destinada a liderar a Irmandade e a dominar o mundo, mas que teve a memória apagada e foi substituída por uma impostora. A história de Aurora, a clone perfeita, criada para substituir Lourdes quando ela se recusasse a cumprir o seu destino. A Lourdes que eu deveria ter sido. E então eu vi uma página no livro com uma foto minha. Uma foto de quando eu era criança. Na foto, eu estava abraçada com Aguinaldo. O livro dizia que Aguinaldo era meu irmão. Não o irmão postiço, trocado na maternidade, mas meu irmão de sangue. E que ele tinha sido designado para me proteger e para me controlar. Aquelas palavras me atingiram como uma bomba. Aguinaldo, o homem que eu amava, o homem que eu confiava,
Era meu carrasco. De repente, uma voz ecoou pela caverna. Parabéns, Lourdes. Você finalmente acordou. Olhei para cima e vi Aguinaldo. Ele estava lá, na entrada da caverna, com um sorriso frio no rosto. Sinto muito por ter que fazer isso, ele disse. Mas você sabe demais. E eu não posso deixar que você estrague os nossos planos. Ele apontou uma arma para mim. A Aurora se colocou na minha frente, protegendo-me com o corpo. Não faça isso, Aguinaldo. Ela é a sua irmã, ela gritou. Aguinaldo hesitou por um segundo, mas então ele apertou o gatilho. A bala voou em direção à Aurora. Mas, no último instante, eu a empurrei para o lado. A bala me atingiu. Eu caí no chão, sentindo uma dor lancinante. Aguinaldo se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, Lourdes. Eu não queria fazer isso. Ele disse. Eu sorri, com dificuldade. Eu sei, você só estava cumprindo seu destino. E então, Aguinaldo revelou a verdade. A verdade sobre a Irmandade da Serpente. A verdade sobre o plano para dominar o mundo. A verdade sobre o meu papel em tudo isso. E a verdade era tão chocante, tão terrível, que eu preferia ter morrido ali. Mesmo. A verdade é que eu não era Lourdes. Eu não era Aurora. Eu não era clone, nem herdeira. Eu era muito pior. Eu era Lilith, a primeira mulher, a mãe de todos os demônios. E a Irmandade da Serpente era apenas um instrumento para despertar o meu poder. E Aguinaldo era o meu filho. Lilith, a mãe de todos os demônios. Aguinaldo, meu filho. Era demais. A dor da bala, nada comparada a essa bomba. Aguinaldo chorava, ajoelhado ao meu lado. Eu te amei, mãe. Mas o mundo precisa ser controlado. Controlado? Por demônios? Era isso? Uma risada histérica escapou da minha garganta. Você é um fantoche, Aguinaldo. Sempre foi, gritei, cuspindo sangue. A Aurora, a tal Lourdes perfeita, me olhava com pena. Lilith, aceite o seu destino. Juntas podemos governar o mundo. Governar? Eu? Jamais. Uma força estranha começou a crescer dentro de mim. Uma energia sombria, poderosa. Eu podia sentir o sangue de Lilith correndo nas minhas veias. Eu não sou a Lilith de vocês. Vociferei. De repente, a caverna começou a tremer. Rochas desabavam, tochas se apagavam. A Irmandade da Serpente estava desmoronando. Não! Gritou o mestre. Ela está resistindo. Matem-na! Aguinaldo hesitou. A Aurora avançou, com uma faca na mão. Era o fim. Mas então, uma explosão. A caverna se abriu, revelando a luz do sol. E lá, no alto, um helicóptero. E dentro, Ricardo. Ele sorria vitorioso. Parece que cheguei a tempo para a festa. Ricardo jogou uma corda. Lilith, venha comigo. Eu sei como controlar o seu poder. Controlar? De novo? Cansei. Ser usada, manipulada, controlada. A raiva borbulhava dentro de mim. Era hora de fazer a minha própria escolha. Olhei para a Aurora. Fuja. Salve-se. Olhei para Aguinaldo. Eu te perdoo, filho. Mas siga o seu próprio caminho. Olhei para Ricardo. Eu não sou a sua Lilith. E então eu me entreguei. Deixei o poder de Lilith me consumir por completo. Uma energia avassaladora explodiu dentro de mim, destruindo tudo ao meu redor. A caverna desabou. A Irmandade da Serpente foi enterrada. Ricardo sumiu, engolido pela explosão. Aguinaldo e Aurora conseguiram escapar antes que fosse tarde demais. E eu? Eu me tornei uma sombra, uma lenda, uma história para assustar criancinhas. Dizem que em noites de lua cheia, o espírito de Lilith vaga pela terra, buscando o quê? Nem eu sei. Talvez a redenção. Talvez a vingança. Ou talvez apenas um pouco de paz. Quem sabe? A vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? E a minha? A minha está apenas começando.
E você que acompanhou essa loucura toda até aqui, precisa fazer uma escolha agora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias inacreditáveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Vamos alimentar esse algoritmo e mostrar que a gente quer mais histórias como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações. O que você achou desse final? Quem sobreviveu? O que vai acontecer agora? Suas teorias são importantes. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Eles vão pirar, eu garanto. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Vamos lá, eu conto com vocês. A próxima história pode ser a sua.